porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégema e foram e se fingiram embaixadores. A pior coisa numa batalha, a pior coisa numa guerra, é quando nós somos, na verdade, enganados. É quando as pessoas não nos tratam com a devida lealdade. Quando as pessoas não nos tratam com verdade. Ninguém gosta de ser enganado. Ninguém gosta de ser passado para trás. Ninguém gosta de ser, na verdade, enganado por alguém. E esse povo aqui, eles chegam diante de Josué com uma mentira. Sabe, eu tenho dito aqui e repito, vale a pena falar a verdade sempre. Porque como a gente sempre ouviu, nós ouvimos e as gerações também ouvirão. A mentira tem pernas curtas, e essa é a verdade. Um dia, a mentira é descoberta. Um dia se descobre. Então é melhor ser verdadeiro e sofrer o dano hoje do que sofrer o dano amanhã. Eu dou sempre um exemplo bem prático. Quando quebra um prato, um copo na sua casa, quem quebrou? Não sei. Não, foi eu que quebrei. Pode falar a verdade. Pode falar, foi eu que quebrei. Foi sem querer, ninguém pega um copo e taca no chão querendo quebrar. Foi eu que quebrei. Fale a verdade. Nós precisamos aprender ao longo da nossa vida que verdade certamente nos conduz a uma aprovação de Deus. Quem fala a verdade pode ser até sufocado pelas pessoas, mas quem fala a verdade é aprovado por Deus. E nós estamos para sermos aprovados por Deus. Quem nos aprova é Deus. A nossa aprovação vem de quem? De Deus. E se Deus nos aprova, não importa quem desaprove. Ah, mas fulano desaprova. Essa atitude que você fez, fulano desaprova. Essa decisão que você tomou, fulano desaprova. Peraí, Deus aprova? Então, meu querido, sinto muito. Se Deus aprova, não posso fazer nada. Por quê? Porque o que vale é o que Deus aprova. Então Josué foi enganado. Aqueles homens chegaram e enganaram, ludibriaram Josué, enganaram a ele. Disseram que eram homens de um lugar longínquo, que eram homens de um lugar distante, quando na verdade não eram. Eram homens de uma cidade próxima, eram homens de uma cidade perto, mas enganaram a Josué. Aonde é que Josué errou? Aonde Josué falhou? Porque Josué os recebe, Josué os abençoa, Josué conduz eles à paz. Aonde é que Josué errou? Olha o que diz o versículo de número 14. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselhos ao Senhor. O erro, o nosso maior erro, quando as nossas decisões são nossas. Josué, Israel, os príncipes de Israel, não deveriam abençoar aqueles homens, não deveriam tirar da sua provisão, do seu alimento, e dar àqueles homens sem que Deus aprovasse. Você quer errar menos? Faça tudo com a aprovação de Deus. Você quer fazer tudo certo? Pergunte a Deus primeiro e depois faça. Você quer vencer? Deixe tudo que você deseja alcançar nas mãos de Deus. E Deus, então, Ele há de operar. E Deus, então, Ele há de agir. Eles não perguntaram a Deus, eles não oraram a Deus, eles não buscaram a Deus, em razão do povo que ali estava. O texto diz que eles não pediram conselhos
ao Senhor. E aí agora, eles têm diante deles um grande problema. Porque eles abençoaram aquele povo. Eles disseram que aquele povo poderia estar com eles. Irmão, nós temos que ter um cuidado muito grande. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos que ter um cuidado muito grande com quem deseja fazer aliança conosco. Nós temos que ter um coração bom, mas nós não conhecemos o coração de ninguém. Ah, mas eu sou muito bom. A Bíblia nos ensina que a gente tem que ser simples como a pomba, mas prudente como a serpente. Josué faz uma aliança que não deveria fazer. E eu tenho dito aqui, há um grande perigo. Quem entra na nossa casa, quem faz parte do nosso dia a dia, quem sabe da nossa vida, quem sabe de tudo que acontece dentro da nossa casa, é um grande perigo. Com quem nós estamos firmando aliança, pacto? Com quem nós estamos firmando esses pactos? Podem, ao longo do tempo, nos trazer muitos problemas. Uma moça acaba se namorando pelo um rapaz gosta da menina, e aí, amanhã casa. Quem é esse rapaz? Quem é essa moça? Da onde é? De onde vem? Que aliança é essa que se está fazendo? Nós temos que ter cuidado. Você faz uma aliança com alguém que você, aos seus olhos, pô, fulano é show, fulano é muito bom, fulano é sensacional. Amanhã ele te dá uma banda, amanhã ele te engana, e aí você diz assim, poxa, eu nunca esperei que fulano pudesse fazer isso comigo. Nossas alianças, sejam elas humanas, porque aqui era uma aliança humana, nosso contato com o nosso semelhante, nossos pactos precisam ser primeiro aprovados por Deus. Não tome decisões sem que Deus endosse. Não, eu vou fazer aliança. Josué disse, não, vamos fazer aliança, afinal de contas, com esses homens, com esse povo. E depois ele descobre, 3 dias depois, ele descobre que o povo estava ali perto dele. Josué foi enganado. Josué foi enganado. E nós temos que ter o cuidado de não sermos enganados, mesmo servindo a Deus. Tentaram enganar Pedro, lembra, Ananias e Safira? Se deram mal. Aí Josué, então, o que faz? Ele tem que decidir diante de uma aliança mal feita. Ele tem que decidir de uma aliança que ele não deveria ter feito. Numa batalha, numa luta, nós temos que ver com que aliança, com quem nós estamos fazendo aliança. Porque isso pode produzir uma vitória, e isso pode produzir uma derrota. Nós temos que ter o cuidado. Quem é bom, maravilhoso, sensacional hoje, pode não ser amanhã. Nós nos enganamos muito com as pessoas, irmãos. Eu falo de mim, a gente se engana muito. A gente pensa que a pessoa é uma coisa, e no andar do tempo a pessoa é totalmente outra. Você aposta tudo naquela pessoa, e quando você vê lá na frente, ela está falando de você, ela, na verdade, fez uma aliança com interesse. Não um pacto de verdade, não um pacto sincero. Então, cuidado com os pactos que você faz. Cuidado com as alianças que você faz, porque talvez você seja verdadeiro, mas a outra parte da aliança, a outra parte do pacto pode não ser verdadeira. Você tem que ter cuidado com isso, porque os nossos olhos enxergam hoje, os olhos de Deus enxergam toda a vida. Eles enxergam amanhã, depois da manhã, e depois, e para sempre os olhos de Deus enxergam. Essa aliança aqui, feita pelo homem de Deus, Josué. Josué, não era qualquer um, não era qualquer pessoa, era Josué. Não é? Como a gente imaginar que um homem desse ia errar? Poxa, Josué não pode errar, não é assim? Josué não pode errar. Afinal, ele é o líder, ele está conduzindo o povo.
Ele errou. Por que que Josué errou? Porque ele não consultou a Deus primeiro. Ele faz uma aliança e agora, em razão dessa aliança, ele está enredado. Ele está preso. Ele está enredado, como diz a Bíblia, com os seus próprios lábios. Ele está preso àquele povo. Porque agora ele não pode matar o povo. Porque ele tinha feito um pacto de paz. Ele tinha feito um pacto de vida. E agora ele não pode matar o povo. Então ele tem que conviver com esse povo. Cuidado com os pactos que você faz, para que você não seja obrigado a conviver com quem você gostaria que estivesse longe de você. Cuidado! A vida é muito mais séria do que nós pensamos, irmãos. A vida ao longo do tempo é muito mais séria do que nós imaginamos. E aí então, eles têm que tomar uma decisão, o que fazer? E o que eles fazem então? Olha o que diz o versículo 19. Então, todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos o quê? Tocá-los. O que eles podem fazer então? O que eles devem fazer? Eles, na verdade, estão presos. Eles estão amarrados a esse povo em razão de uma aliança que não deveriam ter feito. Olha o que diz o versículo 22. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Por que nos enganaste? Ele fala porque enganou. Eles falam que ficaram com medo porque sabiam que eles iriam invadir a cidade e iriam destruir a cidade. Irmãos, que nós possamos aprender a falar a verdade. Sabe o que se tornou esse povo? Esse povo aqui, Josué não pôde matá-los, mas Josué os amaldiçoou. Eles se tornaram agora cortadores de lenha. A mentira nunca nos conduz a nenhuma vitória, nenhuma. A vitória pode ser até, a gente pode olhar assim, estou vencendo, por um período curto de tempo. O que prevalece é a vitória. O que nós aprendemos nessa lição? Número 1, cuidado com as alianças que você faz. Não saia acreditando em todo mundo, porque você acha que fulano é bom demais. Fulano é parceirão, fulano é meu amigo. Cuidado, cuidado. Não faça aliança com quem você não conhece. 2, antes de fazer qualquer negócio, seja na vida espiritual, seja na vida material, consulte a Deus. Porque Deus não erra. Eu e você erramos como Josué errou. Deus não erra. Eu e você falhamos nas nossas decisões. Quantas decisões você tomou que não deveria ter tomado? Quantas? Às vezes eu fico pensando assim, puxa vida, quantas decisões eu tomei que eu não deveria ter tomado. Em quantas pessoas eu acreditei que não deveria ter acreditado. Em quantas pessoas eu apostei que não deveria ter apostado. Por quê? Porque muitas vezes nós decidimos pela nossa emoção. Nós decidimos por aquilo que achamos que é bom. Mas quem sabe o que é bom, quem sabe o que é certo, quem sabe o que vai funcionar é Deus. É Deus que sabe tudo. É Deus que conhece o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é terra estranha. Aquela pessoa que você pensa que te ama, que te abraça, que te beija, às vezes não ama nada. Aquela pessoa, na verdade, não é verdadeira com você. Você pensa que é e não é. Foi o que aconteceu com ele. Josué chega e diz: por que vocês me enganaram? Mas aí já não adianta mais. Não adianta mais. Não adianta brigar, não adianta querer resolver a situação de outra forma. Não adianta. O que nós precisamos entender, que para a gente avançar, preste atenção nisso. Para que Josué, certamente isso serviria de experiência para ele. Todas as decisões que nós tomamos,
e que não foram decisões acertadas, isso não pode nos fazer lamentar, porque você não tem como retornar às suas decisões. Mas isso precisa servir de experiência. Eu posso errar de outro jeito, mas dessa forma eu não erro mais. Nunca mais. Tem coisas que eu não erro mais de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você vai ficar triste? Puxa vida, que decisão que eu tomei. E agora? Nada disso. Tomou, deu errado a decisão, foi sua decisão, tudo bem. Agora você tem que avançar, não tem? Você tem que caminhar, não tem? Você tem que ir na frente, não tem? Você tem que caminhar, não tem? Então não fique lastimando, que lastimar não faz que o passado seja mudado. Já está feito, está feito. Agora, serve de experiência. Nesse ponto aqui eu nunca mais erro. Eu posso errar em outro. Eu posso falhar em situações diferentes. Mas nessa aqui, ninguém me engana mais. Ninguém me enrola mais. Nessa aqui eu não falho nunca mais. Por quê? Porque me serviu de experiência. A vida precisa servir de experiência para nós. O que fazemos, o que vemos, os acontecimentos precisam serem eles experiência para não errarmos de novo, para não vacilarmos do mesmo jeito, para não falharmos da mesma maneira, para não falharmos da mesma forma. Josué então aprendeu, certamente, que ele precisava estar sempre o quê? Ouvindo a Deus. Josué aprende que aparentemente parece ser uma boa aliança, mas nem sempre aquilo que parece ser bom é aprovado por Deus. Aos nossos olhos, às vezes, é muito bom, mas não é aprovado por Deus. E eu tenho dito aqui, se não é aprovado por Deus, eu estou fora. Pastor, esse negócio é bom, a nossa igreja vai avançar, o trabalho vai ser bom, Deus vai operar, a igreja vai triplicar. Espera aí. Se Deus aprovar, eu faço. Mas se Deus não aprovar, irmãos, estou fora. Estou fora. A gente tem que aprender a dizer sim e não. A gente tem que aprender a decidir sim e decidir não. Espera aí, vou falar com Deus. Se Deus aprovar, eu aprovo. Eu só aprovo se Deus aprovar. Eu só ratifico aquilo que Deus falou. Se Deus não falou, eu não faço, não devo fazer. Posso? Pode. O livre-arbítrio nos dá a possibilidade de fazer aquilo que Deus não nos autorizou fazer. Posso. Eu posso fazer qualquer coisa que eu quiser. Quem disse que eu não posso? Eu tenho livre-arbítrio. Se eu quiser agora descer aqui e ir embora, eu não posso? Posso. Quem vai me impedir? Né? Se você não quiser ir trabalhar amanhã, você não pode? Pode. Se você quiser não ser mais crente amanhã, você não pode? Pode. O livre-arbítrio nos dá essa possibilidade. Agora, todas as nossas decisões precisam ser elas aprovadas por Deus. E essas decisões aprovadas por Deus pode não ser no mesmo dia, pode ser na mesma hora, mas lá na frente, pode demorar, mas lá na frente produzirá em nós a alegria que Deus deseja que tenhamos. Não tome nenhuma decisão que não seja de Deus. Não faça aliança com qualquer pessoa que você pense que é uma boa pessoa. Não saia aí fazendo pacto, não saia fazendo aliança com qualquer um. Espere em Deus, confie em Deus, pergunte a Deus. Deus falou alguma coisa? Não. E aí? Se Deus não falou, então eu não posso decidir. Eu só faço aquilo que Deus fala. Deus não falou? Não. Posso decidir? Posso, mas vou me dar mal. Deus não falou? Não. Deus está demorando falar, né? É verdade. Eu acho às vezes muito estranho que tem gente que Deus fala toda hora. Deus fala toda hora. Deus não falou? Não. Se Deus não falou, esse foi o grande problema de Saul, porque quando Deus não falou, Saul queria ouvir
alguma coisa que ele acreditasse que fosse de Deus. E aí a história de Saul é uma história horrível, porque ele tomou uma decisão que não era aprovada por Deus. Josué, então, agora, está numa grande enrascada, porque ele está misturado com um povo está ali no lugar onde ele está. Agora aquele pessoal se tornou, ele pensou que era bênção, se tornaram uma pedra de tropeço. Tem gente que ao invés de ser bênção, é pedra de tropeço, só serve para atrapalhar. Aí você não vai, nem fica, não vai, fica naquela, não cresce, não avança, não vai à frente. Então a gente precisa falar com Deus, a gente precisa buscar Deus. Para quê? Para que os tropeços saiam da nossa frente, e era isso que Josué precisava. Josué precisava que aquilo que atrapalhava o progresso de Israel saísse da frente. Às vezes, irmãos, a gente fica querendo, a gente tem força, a gente tem coragem, a gente tem disposição, a gente tem vontade, e parece que nada acontece. Já aconteceu com você? Você trabalha, se cansa, e nada acontece. Aí você ora, e nada acontece. Aí você diz, meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu me reporto a um texto que Jesus foi ressuscitar, e aí Jesus mandou que todos saíssem. Tira todo mundo daqui. Aquelas pessoas estavam atrapalhando a operação de Deus. Aquelas pessoas estavam atrapalhando que Deus fizesse uma obra maravilhosa. Josué sabia que Deus o mandou a romper barreiras, ir em frente. E para que pudesse ir em frente, todos os povos, os heveus, os jebuseus, os gerazeus, ele precisava vencer todos. Para quê? Para que ele pudesse chegar aonde Deus queria que ele chegasse. Se você deseja um progresso na vida espiritual, se você deseja um progresso na vida material, você vai precisar aprender a ouvir Deus. Você vai precisar aprender a vencer cada dia uma luta diferente, porque cada luta que Josué travou foi uma luta diferente. Na cidade de Jericó, foi uma luta diferente. A muralha caiu com o povo de Ai, foi uma luta diferente. A cada situação, ele aprendeu como Deus trabalha. O que nós precisamos é não ficar pensando, como é que Deus vai fazer isso? O que nós precisamos é acreditar que Deus vai trabalhar por nós. Mas para que Deus trabalhe por nós, nós precisamos estar dentro da sua vontade. O que Deus quer para nós? O que Deus quer para a nossa igreja? O que Deus sonha para a nossa igreja? O que Deus sonha para você? Nós precisamos então começar o quê? A vencer as barreiras que vão se apresentar. As lutas não vão bater a sua porta, as barreiras não vão bater a sua porta e perguntar assim, eu posso entrar? Não. Elas vão invadir o seu espaço, para que você não vença, para que você não vá além, para que você não chegue muito mais do que você tem chegado. Por isso, aprenda, a ouvir a Deus. 2, aprenda que nenhuma aliança se faz sem a aprovação do Senhor. E aí, você aprende a terceira lição. Qual é? Continuar desbravando, continuar avançando. Não se acomode quando você conquista uma coisa. Tem gente que se acomoda. Não, pastor, já consegui isso. Tá bom. Não. Eles poderiam ter dito assim, olha, nós conseguimos entrar em Jericó. Tá muito bom. Vamos ficar por aqui. Eu tenho dito aqui, você pensa que quando a igreja estiver cheia, lotada, eu vou falar, gente, está muito bom. Não está bom, não. Para mim nunca está bom. Porque o Deus que eu sirvo é um Deus de coisas sempre melhores. Se o seu negócio está bom, precisa ser melhor. Se a sua vida financeira está boa, ela pode ser melhor. Deus tem coisa maior para a gente ou não tem? Se a sua vida espiritual está boa, ela pode ser melhor. Nós precisamos sempre continuar lutando.
Nós precisamos continuar sempre conquistando. Josué poderia ter dito assim: oh, beleza, já conquistamos Jericó, já conquistamos a cidade de Ai, já vencemos os heveus, está muito bom por aqui. O Evangelho não nos convida à acomodação. O Evangelho nos convida a continuar caminhando, a continuar ganhando território, a continuar avançando. E quanto mais nós avançamos, nós vemos a mão de Deus operada. Não pare, não desista, não recue com a vitória que você alcançou. Continue lutando, continue trabalhando, que aquele que você serve, ele é poderoso para conceder a você muito mais do que você pode imaginar. Amém? Vamos ficar de pé. Nosso conjunto vai estar aqui, tocando uma música. Queria que você colocasse a sua mão no coração. Pai, obrigado pela tua palavra. Assim como Josué foi um homem de conquista, nós também podemos ser pessoas de conquista. Assim como Israel conquistou terras, nós podemos também conquistar dons espirituais. Nós também podemos, Senhor, conquistar, ó Deus, prosperidade. Nós também podemos vencer. Nós também podemos ir além. Pai, encha o nosso coração nessa noite de fé, de certeza, que aquilo que nós já temos é pouco, diante do muito que o Senhor tem para nos dar. Como disse Paulo aos Coríntios, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós acreditamos que tu tem muito mais preparado para nós. Nós acreditamos que vamos além, Pai, que vamos muito mais além do que nós temos ido. Sabemos que barreiras vão surgir, sabemos, Pai, que dificuldades vão aparecer, mas também sabemos que contigo nós podemos vencer, que contigo nós podemos chegar à nossa vitória, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Amém? Vamos louvar o Senhor, e daqui a pouco nós vamos estar indo para a nossa casa. Amém. Som. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e tornam o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor.
Senhor, não deixe que nenhum deles seja enganado. Abre os olhos espirituais, abre a mente, Senhor. Pai, que essas pessoas conquiste muito mais do que elas possam imaginar. Que elas possam ser corajosas, que elas não olhem para o problema, mas que elas olhem para o Deus que é poderoso para remover obstáculos. Renova as forças de cada uma delas, Pai, para que elas vençam, para que elas avancem, para que elas sejam o próprio testemunho de um Deus que opera grandiosamente. Abençoa cada vida aqui nessa noite, renova as forças e conduza, Pai, a cada um, a todos, sem exceção, Pai, conduza a todos a grandes vitórias, a grandes realizações, a grandes bênçãos. Como pastor, ó Deus, eu quero abençoar o povo que Tu tens colocado nas minhas mãos. Eu quero declarar um povo vitorioso. Eu quero declarar um povo que alcance muito mais do que tem alcançado. Oh, meu Deus, que cada uma dessas pessoas venha a progredir, que cada uma dessas pessoas venham a avançar, que cada uma delas venham testemunhar que a Tua boa mão foi estendida sobre elas, e eu as abençoo. Eu declaro uma semana de vitória, eu declaro uma semana de bênção, Pai, em o nome de Jesus, e para a glória de Deus, e que o povo do Senhor diga amém. Uma boa noite, até novamente, quinta-feira nos encontrarmos. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente, no nome de Jesus.